Você que trouxe a tua Bíblia, abra no livro de Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5. Que o Senhor possa estar falando do teu coração. Veja o que diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 5, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, em nome de Jesus. Amém. Gilgal. O que significa Gilgal? Círculo de pedra. É isso que significa Gilgal. O texto aqui está dizendo sobre a promessa que o Senhor liberou sobre Josué e sobre todo o povo de Israel, dizendo: olha, eu removi, eu rolei a tua humilhação, eu tirei a tua humilhação. Por isso este lugar se chama Gilgal, porque a pedra, o círculo de pedra foi rolado, removido, para que vocês vivam um novo tempo. É interessante isso, porque quando nós falamos de humilhação, a gente faz confusão com deserto. O Senhor não está falando sobre algo realizado no deserto. O Senhor fala sobre algo retirado do Egito. E nós, quando falamos de humilhação, temos o costume de dizer que estamos vivendo o deserto. Não é verdade? A gente, quando está passando por dificuldades, quando a gente está passando por tempos de escassez, a gente tem o costume de dizer: estou vivendo o deserto. Mas o texto diz que a humilhação de Israel não era o deserto, era o Egito. Não é verdade? E para que você entenda esse momento, o contexto deste versículo, é exatamente o momento onde Israel atravessa o Jordão para enfrentar a primeira batalha para a conquista da terra prometida. Eles estão na região de Jericó, prestes a se posicionar para tomar Jericó. Moisés já ficou para trás, os antepassados ficaram para trás, eles já atravessaram o Jordão e agora eles vão conquistar a terra prometida. É exatamente nesse momento que o Senhor está dizendo: removi a humilhação do Egito. E aí, quando eu fiquei meditando sobre isso, irmãos, eu me lembrei lá de trás, quando o povo orava, pedindo ao Senhor ajuda pela humilhação que eles tinham no Egito. A promessa de Deus em nenhum momento foi que eles vivessem num deserto, não é verdade? Em nenhum momento a vontade do Senhor era que eles passassem 40 anos no deserto. Eles estavam passando 40 anos no deserto por culpa de quem? De Deus? Deles. Pela desobediência deles, pela incredulidade deles, pela falta de coragem deles, de tudo. Mas não tinha nada relacionado a Deus. Tudo relacionado a eles mesmos. Isso é importante para você aprender nessa noite, para amanhã você, quando disser: estou no deserto. Você está no deserto? Então é você culpado. Ah, estou no Egito. Ah, então, Senhor, retira de mim essa humilhação. Mas estou no deserto? Culpa sua. Então, a partir de agora, você vai ter que se preocupar quando disser: estou no deserto. Só que lá atrás, irmãos, lá no Egito, quando os homens resolveram morar no Egito, porque quando eles foram para o Egito era para ficar 7 anos. Mas José era governador, era poderoso, era assim com o faraó. Eles tinham facilidades, benefícios, moradia de graça. É tudo muito bom assim.
Mas quando José morreu, quando José nem lembrado era do que tinha feito, o faraó que reinava na época oprimia, escravizava, feria e humilhava aquele povo. E aí, nos momentos mais difíceis, é quando o Senhor fala: ouvi a oração de vocês. A oração, o choro, o sofrimento de vocês chegou até mim. E é quando o Senhor envia o libertador. Quando nós olhamos, irmãos, para algumas situações da nossa vida que são humilhantes, e a gente pede ao Senhor que venha intervir para que a humilhação acabe, como é que nós detectamos isso? Como é que você detecta que a tua humilhação acabou? Se o teu problema é financeiro, você só vai dizer que aquele problema foi resolvido quando você pagar as tuas contas. E aí você dizer: acabou minha humilhação. Quando você estava desempregado, você vai dizer: ô Senhor, que humilhação estar desempregado. Você só vai detectar que a humilhação foi embora quando você arrumar um emprego. Não é assim? A gente só consegue estabelecer o fim de uma humilhação quando eu tomo posse de algo que eu esperava, de algo que eu buscava, daquilo que eu sonhava. E enquanto isso não acontece, a gente continua se sentindo humilhado. Uma pessoa que está com o nome sujo, e aí vai fazer uma compra, vai fazer um crediário, e aí as pessoas barram. É humilhante para a pessoa chegar lá e dizer: olha, você não pode comprar porque teu nome está sujo. E a gente fica: ô Senhor, me ajuda a limpar o nome. Mas enquanto o teu nome não sair do Serasa, do SPC, você vai continuar se sentindo humilhado, não é verdade? Pois essa era a mesma condição de Israel. Israel entrou na terra prometida? Não. Eles continuavam no deserto. Eles tinham desfrutado da promessa do Senhor? Não. Percebe? A humilhação continua. Enquanto eu não pegar a bênção, eu continuo humilhado. Enquanto o meu problema não for resolvido, eu continuo humilhado. E é isso que o texto está mostrando. Israel saiu do Egito e era para que em 15 dias eles começassem a tomar posse de uma promessa. Mas eles tiveram medo e não tomaram posse da promessa. E aí a humilhação permaneceu. Água saía da rocha, maná caía do céu, cordonizes vinham do céu para que eles pudessem comer. Os sapatos não acabavam, as roupas não acabavam, eles eram supridos de tudo, mas continuavam humilhados. Continuavam humilhados. Só que aí, quando eles atravessam o Jordão, já é a outra geração, a geração daqueles que nasceram no deserto, a geração daqueles que aprenderam no deserto, mas que tinham uma promessa, a mesma promessa dos seus pais, mas esses creram, tomaram posse, e quando o Senhor falou: vá e conquiste, eles foram. E quando eles atravessaram o Jordão e colocaram os pés sobre a terra, o Senhor falou: hoje eu removi a humilhação. 40 anos, prolongando a humilhação. 40 anos, fazendo com que as promessas do Senhor não o alcançassem, por culpa deles, irmãos. Mas é interessante que naquele lugar, o Senhor chama de Gilgal. O lugar que o Senhor rolou. O lugar que o Senhor tirou para declarar: chegou o dia da tua justiça. Chegou o tempo de viver a alegria, de viver tua paz. Veja, uma pedra redonda
que rolou para declarar o quê? O fim de uma humilhação. O fim de um tempo de humilhação. Hoje é Páscoa. Terceiro dia. Ressurreição. Quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus. E eu quero que você entenda o que este dia representa para você, para mim e para todos os cristãos que estão em todos os lugares da terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Veja o que diz a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, quando? Domingo. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou o quê? Rolou o quê? Rolou o quê? Olha o teu Gilgal aí. Olha o nosso Gilgal aí. No terceiro dia, Jesus rolou a pedra. Ele fez o quê? Ele tirou o quê? A nossa humilhação. Ele rolou a nossa humilhação. Mas por que eu estou no deserto? Quem vai para o deserto? Essa é a vontade do Senhor? Está entendendo o que Deus está falando para você hoje? As tuas escolhas te levam para o deserto. O Senhor não. E às vezes nós dobramos o nosso joelho para dizer: oh Deus, por que eu estou vivendo desse jeito? Oh Deus, por que minha vida é assim? Há mais de 2000 anos Ele já removeu de você toda a humilhação. Então a promessa é outra para você. A promessa é outra. Ele não está dizendo que ainda vai remover. Não, essa pedra já foi removida, irmãos. Essa pedra já foi rolada. Então por que eu não vivo? Porque você não está vivendo segundo a promessa. Que promessa é essa? O Senhor disse: vá. Não tenha medo, tenha coragem de enfrentar, tenha coragem de se posicionar, tenha coragem de se assumir. De assumir aquilo que eu falei para vocês, aquilo que vocês devem fazer. Mas nós temos medo, irmãos. Nós temos muitas vezes medo de confrontar pessoas. Temos medo de dizer não. Temos medo de fazer, sabe, se posicionar e muitas vezes se afastar de certas coisas. Muitas vezes a gente é amigo de coisas que não eram para estar conosco. Às vezes nós tomamos posse de coisas que não são para nós. Às vezes participamos de coisas que não nos pertencem. E quando nós não obedecemos ao Senhor, nós vamos para onde? Para onde? Deserto. Se você tem chorado na presença do Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, me tira do deserto. O Senhor vai dizer para você: eu já rolei a pedra. Eu já rolei a pedra. Talvez você tenha colocado sua confiança em mim, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu dinheiro, na sua sabedoria. Você está colocando tua força em tanta coisa. Mas não está crendo ainda que a pedra rolou. Hoje, irmãos, nossa nação, outras nações comemoram a Páscoa do Senhor de outra forma. Enquanto eles nem sequer se lembram que a pedra rolou, enquanto eles nem se preocupam com isso, muitas pessoas se endividaram para comprar ovos de Páscoa. Muitas pessoas estão cheias de azia, de tanto comer chocolate. Percebe? Como a gente fica preso a costumes, a tradições. Hoje você se preocupou em agradecer pela pedra que rolou?
Você juntou a tua família de manhã, sentou à mesa e agradeceu a Deus porque a pedra rolou? Durante a semana você se preocupou ou você viu alguém se lembrando que a pedra rolou? Ontem os mercados estavam lotados, as pessoas brigavam por chocolate, mas as pessoas brigam pela presença do Senhor. As pessoas brigam para estar na presença do Senhor. As pessoas gastam para estar na presença do Senhor? Não. Por que estamos no deserto, irmãos? Por nossa culpa. Porque quantos casais brigaram porque o filho queria o 21, o 40, o 30? A mulher que brigou com o marido porque o marido ganha pouco e não pode comprar os 60? Sendo que se você tivesse se lembrado da pedra do Gilgal, vocês tinham se reunidos para agradecer. Obrigado, Jesus, pela tua força. Obrigado, Jesus, pela tua saúde. Obrigado, Jesus, pela tua sabedoria. Obrigado, Jesus, pelos teus livramentos. Obrigado, Jesus, pela cura. Obrigado, Jesus, pela prosperidade. Percebe o que eu estou falando para vocês hoje, irmãos? Nós não podemos nos esquecer disso. Nós jamais podemos nos esquecer da pedra. Quando Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, chegaram no sepulcro de Jesus, a pedra rolou. A pedra rolou. A unção que havia naquele lugar era muito forte. Os soldados que guardavam o túmulo ficaram apavorados e fugiram apavorados. Os anjos do Senhor sentaram sobre a roda de pedra para declarar boas novas. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Que aquilo que poderia nos condenar, que poderia nos trazer destruição, foi rolada. E eles estavam sentados sobre aquilo que declara a vitória da tua família. Ele não estava dizendo simplesmente, olha, agora vocês vão viver algo novo. Não, ele estava dizendo, eu removi toda humilhação. Eu removi toda derrota. Eu removi o pecado. Eu removi as enfermidades. Eu removi. Eu rolei. Eu rolei. E nós temos o costume de ficar absorvendo o quê? Os problemas do deserto, mas o deserto somos nós que nos enquadramos nele. Nós que fomos para ele. Nós que aceitamos eles por desobediência ao Senhor. Porque você não crê. Porque você não acredita. Eu sou assim mesmo. Deserto. Marido, perdoa a sua esposa. Não consigo. Deserto. Esposa, perdoa seu marido. Não consigo. Deserto. Filhos, perdoa seus pais. Não consigo. Deserto. Pais, perdoa seus filhos. Não consigo. Deserto. Marido, dê a sua vida pela tua esposa. Não consigo. Deserto. Esposa, respeita seu marido. Não consigo. Deserto. Pais, não irritem seus filhos. Não consigo. Deserto. Está entendendo? Somos nós que vamos para lá. A promessa continua. A vitória continua. Jesus vive. Nós estamos aqui em nome dele. O poder dele continua movendo aqui, irmãos. Nós somos abençoados pela sua presença. Temos a alegria de desfrutar disso.
Porque, irmãos, hoje, depois de tantos anos, a gente se reúne e canta, e a alegria começa a tomar conta que a gente não para. A gente quer dançar, a gente quer pular, a gente quer sorrir, a gente quer olhar para o irmão e mostrar que a gente está feliz. Porque ele vive. Porque ele vive. E mesmo que você chegue aqui desanimado e cansado, sobrecarregado, se você crê, você fica feliz. Se você chega aqui sem esperança, e se você começa a crer, você sai daqui com esperança. Se você chega aqui sem sonho, e começa a crer nos sonhos, você sai feliz. Isso demonstra que ele vive. A humilhação já foi tirada. Você tem falado, Deus, como me humilham, como me humilham. A humilhação já foi tirada, irmão. A humilhação já foi tirada. Não, pastor, é que o senhor não está entendendo, meu marido me humilha. Quem escolheu foi você. Minha mulher me gera. Quem escolheu foi você. Não é? Por que não pensou direito? Por que não escolheu bem? Por que não buscou a Deus? Senhor, eu estou sofrendo porque investi e meu dinheiro foi tudo embora. Quem está te humilhando? Deus? Ou quem resolveu investir o dinheiro foi você? Você foi buscar Deus? Vocês esperaram a resposta? Quantas pessoas dobram o joelho e falam assim, Senhor, isso aqui é de Deus, isso aqui é do Senhor. Senhor, vai à frente. Levanta e vai e faz. Quantos esperam a resposta? Não, mas a resposta não veio. E não veio, então você fez do mesmo jeito. Está entendendo? Se a resposta não veio, eu não faço nada. Porque eu pedi e estou aguardando. Mas demora demais. Está pronto para esperar? Está pronto para agir na hora certa? Tomar a decisão na hora que Deus te dá a certeza? A gente se lança em coisas incertas. A gente se envolve em coisas que nós não temos clareza. E quando nós nos deparamos com a verdade, aí a gente fica assustado. Mas nós é quem produzimos isso. E aí a gente fica pedindo, Deus, estão me humilhando. Não, a humilhação foi tirada. Isso é deserto. Não é humilhação. Isso é deserto. Pois a pedra rolou. E este nome deste lugar chama Gilgal. Gilgal. Aonde eu removi a sua humilhação. Quando as pessoas vão lá no túmulo de Jesus, as pessoas deveriam se lembrar que é naquele lugar, na frente, onde a pedra está encostada na parede, é naquele lugar chamado de Gilgal. O lugar onde foi removido a nossa humilhação. Hoje, o Senhor manda ministrar isso ao teu coração. Para que você entenda, irmãos, que você precisa crer. Não é a tua mulher que tem que crer por você. Não é o teu marido que tem que crer por você. Não são os seus filhos que tem que crer por você. Você é que precisa crer. Quer sair do deserto? Quantos aqui acreditam estar em desertos? Quer sair do deserto? Creia. Confie na promessa do Senhor. Acredite naquilo que o Senhor está falando e fazendo. Quantas vezes nós ministramos aqui e as pessoas falam assim, pastor, agora eu vou fazer isso, mas Deus não falou para você não fazer? Não, agora eu vou comprar isso, mas Deus não falou para você comprar? Uma vez Deus falou ao meu coração que diga à igreja para não comprar essa semana. Não compra essa semana. E a pessoa foi lá e comprou. Passado 2 semanas veio. Aquilo que era bênção não era mais bênção. Entenda. Nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que queria ser muito empresário e apareceu a oportunidade dele comprar uma empresa. Quem compra empresa sem dinheiro? Você compra empresa sem dinheiro, Paulinho? Ninguém compra empresa sem dinheiro. Ele compra empresa sem dinheiro. Não,
Não, porque negócio. Ah, negócio. Tem 4 lojas sem dinheiro. É de Deus. É de Deus. Ah! Comprou a loja. Passou para o nome. Laranja. Colocou o patrimônio dele. O carro dele. Perdeu tudo. Laranja. Laranja. As pessoas que estavam se desfazendo só estavam preocupadas em passar as dívidas, passar os problemas, e ele simplesmente assumiu tudo. Ele não fez balanço. As pessoas disseram assim: vá lá no estoque, veja, eu vou deixar todo o estoque para você, de graça. Ai, meu Deus. Um homem que estava bem, tinha o dinheirinho dele guardado, andava com o carrinho dele 0. Agora ele tem que ficar pagando advogado, lutando para provar que aquela dívida não foi ele que contraiu, devendo o carro que financiou, porque teve que financiar um carro para não andar de a pé. Só cabeçada, irmão. Está no deserto. Senhor, remove minha humilhação. Não, isso aí é deserto, não é humilhação. A humilhação já foi tirada. Obedeceu a Deus? Não. Pediu a Deus? Muito menos. Entenda, irmãos, hoje Deus está falando para que você entenda isso. Você não está sendo humilhado. A humilhação já foi removida. Você só está vivendo consequência de incredulidade. Você só está agindo movido por impulso pessoal. Pessoas disseram para você: não, pensa de jeito, faça com calma, não é desse jeito, e você foi por impulso. E aí se deparou com o deserto. Olha como Deus é bom, Ele ainda te faz beber no deserto. Ele ainda te sustenta no deserto. Ele ainda traz a provisão no deserto. Ele permite que coisas não aconteçam com você no deserto. Ele te protege no deserto. De dia Ele te protege, de noite Ele te protege. Ele guarda você dos animais ferozes do deserto. Ele guarda você dos escorpiões do deserto. Ele guarda. Mas o deserto, você que foi. Tudo que o Senhor tem provido para você no deserto é a demonstração do amor dele por você. Mas humilhação, só a do Egito. E a do Egito Ele já removeu. A do Egito Ele já removeu. Nessa noite, creia no Senhor Jesus. Aquele que vive. Aquele que removeu a pedra e disse: tenho boas novas. Jesus ressuscitou. Vá, que Ele vai se encontrar com você. Vá, que Ele vai te ver lá na frente. Diga para todos se reunirem, que daqui a pouco Ele está lá. E hoje nós estamos aqui reunidos. E o Senhor Jesus está neste lugar para dizer para você que Ele não quer ser humilhado, pois Ele já tirou de você, já removeu toda a humilhação. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você.